A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, meus irmãos, meus amigos, minha família. Quero, desde já, agradecer ao Senhor por mais este dia, este momento que eu, pastor Fred, da Igreja Batista Livre, estou tendo como oportunidade de estar anunciando o Evangelho da graça do nosso Senhor Deus. Até aqui, meus irmãos, nós estamos falando a respeito da Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo e da volta de Cristo. Como deve ser a nossa postura, qual deve ser o nosso comportamento. E na primeira reunião que nós tivemos, que nós nos encontramos online, através deste culto, nós falávamos que a igreja precisa ser encontrada uma igreja vigilante, uma igreja atenta, uma igreja alerta quanto ao retorno de Cristo, uma vez que o próprio disse para nós que nós não saberíamos a hora em que ele viria. A segunda característica da igreja é que a igreja precisa ser encontrada quando Cristo voltar, ou ela precisa se encontrar uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja sem defeito, mácula ou qualquer coisa desta natureza. E por fim, nós falamos que a igreja precisa ser uma igreja de atitude, uma igreja, a gente usou o termo funcional, uma igreja que irá cumprir a grande comissão. A palavra também usada foi uma igreja missional. Então, nós temos aqui, irmãos, algumas características muito importantes com relação à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez nós não compreendemos a nossa responsabilidade, qual deve ser o tamanho do nosso comprometimento com o nosso Deus. O fato é que a igreja, ela foi deixada, nós estamos aqui para representar o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo, ele requer de nós quer que a gente seja pessoas voltadas para aquilo que ele deixou na sua palavra com relação ao papel que nós devemos desempenhar. E nesta noite, meus irmãos, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Salmo 96. Nós estaremos concluindo esta série de mensagens com relação Cristo, a volta de Cristo e a igreja do próprio. Então vamos abrir nossas Bíblias lá em Salmo 96 e vamos ler alguns versículos aqui. Vamos começar no versículo 1. Diz assim, Salmo 96. O salmista declara para nós algo muito importante. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Vamos orar? Senhor, devemos adorar ao Senhor. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é santo, que o Senhor é Deus. Sabemos, Senhor, que nós não podemos, Senhor, adorar o Senhor de qualquer maneira. Nós não podemos representar o Senhor de qualquer forma. Nós estamos aqui como a igreja do Senhor Jesus Cristo, para que outras pessoas, para que outras nações, povos, línguas, raças, venham conhecer o Senhor, venham glorificar e exaltar o Senhor. Mas, Senhor, será que nós, como igreja, estamos fazendo isso?
Pai, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor, por meio do Teu Espírito derramado sobre a igreja, concedido para nós nos últimos dias, o Senhor venha, Deus, venha nos outorgar uma postura diferente, como seres criados, recriados agora, à imagem e semelhança de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, fique conosco, abençoe a nossa noite, abençoe, Senhor, cada pessoa que estará ouvindo a mensagem, abençoe cada pregador, abençoe cada igreja, abençoe, Senhor, a Tua igreja espalhada ao redor do mundo. Nós oramos por todos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém, meus irmãos? Então, qual deve ser a postura da igreja? Até aqui, vamos recapitular mais uma vez. Qual é a postura da igreja? Como Jesus espera encontrar a sua igreja? Uma igreja vigilante, uma igreja santa e uma igreja totalmente ativa, atuante, funcional, né? Cuidado com a palavra ativa. Mas enquanto nós exercemos, praticamos tudo aquilo que aprendemos até aqui, nós precisamos entender uma coisa, que nós devemos ser cristãos, pessoas que gozam da presença do Senhor, que vivam a plenitude de Deus em suas vidas, que tenham uma verdadeira experiência de contemplar o Senhor na beleza da sua santidade. O salmista, lá em 96, ele vai atribuir ao Senhor quem é o nosso Deus, tributos dados ao nosso Deus. Ele vai demonstrar para nós que o nosso Deus ele é maravilhoso, ele é majestoso, ele é poderoso, que o nosso Deus é amável, que o nosso Deus ele nos perdoa, ele se importa conosco, que esse Deus é um Deus diferente de todos os deuses, e esse Deus merece toda adoração. Mas no versículo 9, quero chamar a sua atenção quando ele diz o seguinte: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Como nós vamos adorar o Senhor na beleza da santidade do Senhor? E quando nós falamos de uma igreja que deve contemplar o Senhor, aqui a palavra é adorar, mas vamos usar o termo contemplar. Contemplar, imagina se você fosse Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, quando Moisés ele tem a experiência de chegar na presença do Senhor e de repente um arbusto, a sarça ali, Deus se manifesta através da sarça. Como seria a nossa reação? Será que nós iríamos contemplar o Senhor ali? Ao passo que Moisés não quer olhar porque ele sabe que é Deus. Mas imagina se fosse nós, algo totalmente novo, algo, uma experiência única entre nós e o nosso Deus. Mas vamos sair um pouquinho de exemplos bíblicos. Imagina se você fosse um atleta e você está lutando, você se preparou, você passou por um duro desempenho para você chegar onde você chegou e de repente você alcança uma medalha. Vamos dizer isso, que você alcança uma medalha de ouro e de repente você ganha essa medalha e você fica ali contemplando essa medalha, ainda que você está com inúmeras pessoas ao seu redor. Eu lembro em um jogo de vôleibol aí, em uma dessas Olimpíadas aí, né, da seleção brasileira masculina, como que os jogadores eles ficavam admirando, eles ficavam contemplando, eles estavam ali como criança quando ganha um doce, ganha uma bala. Eles estavam maravilhados com aquela medalha no peito e não sabiam o que fazer. Então é esse tipo de reação que nós devemos apresentar diante do Senhor, mas não
não esquecendo que essa contemplação, ela não pode ser momentânea, ela não pode ser passageira, ela deve ser duradoura na minha vida e na sua vida. E hoje nós, quando falamos de contemplar, talvez a gente pense assim, será que nós estamos tributando ao Senhor aquilo que é devido a Ele? Estamos tributando a Deus a glória, a força, a majestade, a formosura, a santidade de Deus? Às vezes, meus irmãos, eu penso que nós como igreja estamos muito, mas muito atrás do plano, do alvo que Deus tem para nós. Infelizmente, meus amigos, nós às vezes nos parecemos demais com Marta, lá em Lucas capítulo 10. Vamos lá para Lucas capítulo 10. Podemos dizer aqui que seria a teologia de Marta, né? Tem a teologia de Maria, mas nós vamos nos concentrar um pouquinho na teologia de Marta. Lucas capítulo 10, e diz assim, no versículo 38, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Então imagina eu e você, nós somos parecidíssimos com Marta. Nós chamamos Jesus, pedimos para Jesus entrar na nossa vida, hospedamos Jesus. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quietava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, inquieta, né, irmãos? Ocupada em muitos serviços. Esta é a teologia de Marta, uma teologia que parece essa modernidade, ou essa pós-modernidade que nós estamos vivendo. É aquela teologia de atividade em cima de atividade. Nós podemos ver isso muito na igreja. Cada dia que passa, as igrejas elas têm mais eventos, né? Não tem um evento para adorar ao Senhor coletivo, né? Vamos fazer um evento, que esse evento seja para adorar, contemplar o Senhor dos exércitos. Não, nós estamos pensando assim, vamos fazer uma atividade para as crianças, uma atividade para os jovens, atividade para os adultos, atividade para os casais, atividade para tudo enquanto é lado. Essa teologia, ela se torna uma teologia sobrecarregada, cansativa, e acaba que nós, assim como Marta, nós ficamos, mesmo na presença do Senhor, nós ficamos ocupados demais, sem saber o que realmente nós deveríamos estar fazendo. É uma teologia moderna também, irmãos, de coreografia. Nós podemos observar que dias após dias a igreja está preocupada em criar shows, em fazer coisas mirabolantes, coisas extraordinárias, mas para entreter quem? Para agradar quem? Talvez não é Deus, talvez é o homem, é o ser humano. E quando eu digo isso, talvez a maioria das pessoas que fazem parte de eventos na igreja, talvez elas não estão tendo uma vida de santidade, elas não estão tendo uma vigilância, elas não estão cumprindo a grande comissão, mas elas estão ali funcionando, elas estão funcionando dentro da igreja. Essa seria a palavra, mas não sendo missional. E também nós podemos observar que, infelizmente, nos nossos dias, nós presenciamos demais a teologia do show. Tudo está se tornando show dentro da igreja. Nós nos acostumamos com o show, nós reverenciamos o show, nós ficamos entusiasmados demais com o show. Mas o Deus que deveria ser prestada toda a adoração, nós estamos deixando de lado. Então, meus irmãos, vamos tentar compreender que a contemplação
que estamos falando nesta noite, a contemplação seria o mesmo que você olhar atentamente. É você estar ali, vidrado naquilo que está brilhando, naquilo que deve ser o foco das nossas vidas. Nós precisamos contemplar mais o Senhor. Nós precisamos reverenciar as nossas vidas mais ao Senhor. Nós precisamos dedicar mais a nossa vida ao Senhor. Nós precisamos ser crentes menos ativos e mais contemplativos. Vê se faz sentido. Nós precisamos contemplar mais o Senhor. Nós precisamos ser mais Maria do que Marta. Não estou dizendo que o que Marta estava fazendo é errado. Ela recebeu o Senhor, ela estava fazendo coisa ali, talvez para o Senhor. Mas o que nos chama a atenção no texto, quando Jesus diz, Marta agitava-se de um lado para o outro, melhor, o texto diz, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado de que eu fique a servir sozinha? E ela estava quem? Marta estava servindo ao Senhor. Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. E Jesus diz para ela no versículo 41, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Será que nós estamos escolhendo a boa parte? Será que nós estamos mais preocupados? Eu quero até fazer uma pergunta. Será que nós somos mais adoradores de Deus? Parece que estamos na geração de adoradores. Mas vamos ser sinceros. Nós estamos sendo mais adoradores ou estamos sendo mais profissionais do ramo gospel? Seja sincero comigo, reflita na pergunta que eu estou fazendo. Não é uma pergunta acusativa, é para você pensar realmente, é para mim pensar, é para a igreja pensar. Nós estamos sendo mais adoradores de Deus ou nós estamos sendo mais profissionais? Ou nós estamos mais preocupados em contemplar a glória de Deus? Nós estamos mais preocupados em adorar o Senhor? Ou nós estamos mais preocupados em fazer muitas coisas para o Senhor? Nesta ocasião, Jesus Cristo foi claro. Não que ele não aceitasse o serviço de Marta. Não que ele não aceite o nosso serviço. Mas ele deixa muito claro. E ele diz, Marta, você está inquieta, você está agitada, você está indo de um lado para o outro. A tua irmã, entretanto, ela resolveu me adorar. Ela está aos meus pés, ela está contemplando, ela está considerando a situação. Então, o contemplar, ele também vai ter esse significado de nós considerarmos, levar em consideração, de nós vermos atentamente, de nós meditarmos. Assim como a Bíblia diz que nós devemos meditar na palavra. E meditar não é você olhar, não é você ler. É você examinar o texto, você ler, tentar compreender e ficar ali remoendo aquilo que você está lendo. Mas quando nós falamos em contemplar o Senhor, parece, irmãos, que nós estamos dentro da igreja, nós estamos no meio do povo evangélico, mas nós estamos longe daquele que nós precisávamos estar perto. Nós estamos longe do Deus vivo. Ele está, parece que, muito longe das nossas vidas. Mas eu quero fazer uma coisa, perguntar para você uma coisa. Será que nós estamos prestando um culto solene ao Senhor? Será que nós estamos contemplando a santidade de Deus? Como ser, então, cristãos, seres contemplativos? Pessoas que vão contemplar a glória de Deus. Abra sua Bíblia lá em Colossenses. Colossenses,
Então, até aqui, irmãos, nós estamos falando que a igreja, ela tem algumas obrigações. Nós precisamos viver, ter uma postura diferenciada, um comportamento diferenciado. Uma igreja que vigia, né? Você pode ver, são ações que nós vamos. Uma igreja que vigia, vigilante, uma igreja que está esperta, uma igreja santa, uma igreja que optou pela santidade, uma igreja que está funcionando, missional. Mas será que esta igreja é uma igreja contemplativa? Colossenses, capítulo 3, versículo de 1 a 4. Então diz assim, Colossenses capítulo 3, de 1 a 4. Assim diz o texto da palavra. Portanto, fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Olha, meus irmãos, então como nós vamos ser seres contemplativos, seres que vão viver contemplando a santidade do Senhor, aquela que o salmista diz no Salmo 96, versículo 9, ou em todo o Salmo 96. A primeira dica que o apóstolo Paulo dá para nós, ou dica não, né? A primeira informação que o apóstolo Paulo ele nos dá de como ser seres que vão contemplar a santidade de Deus é buscarmos as coisas lá do alto. Não adianta, porque Marta, presta atenção, Marta, você pode dizer assim, mas pastor, talvez Marta, ela estava dando o seu melhor para o Senhor Jesus Cristo. Ela acolheu Jesus Cristo em sua casa, ela estava ali preocupada, tirando o pó da casa, arrumando tudo bonitinho, e ela estava fazendo isso para o Senhor. Verdade, isto é fato, ela estava fazendo tudo para o Senhor. Só tem um porém, ela não atinou na sua ação de que estar com o Senhor, estar na presença do Senhor, buscar a atenção do Senhor, buscar contemplar aquele momento único que ela teve como oportunidade na sua vida, de estar ali, junta do Cristo, junta do Filho de Deus, adorando a Cristo, não através do serviço, mas adorando a Cristo através da sua como a gente falou aqui, da sua consideração a quem era o Cristo. Imagina se é eu e você, irmãos, uma pessoa importante chega na nossa casa e nós admiramos essa pessoa e essa pessoa vem até o nosso lar e ao invés de nós darmos atenção para a pessoa, de nós conversarmos, batermos papo, ficarmos ali na presença da pessoa, nós simplesmente vamos fazer outras coisas. Isso é ruim, isso é desagradável, isso é até antiético, vamos dizer assim, né, irmãos? E Marta, ela simplesmente achou que, olha, eu vou fazer para Jesus e Jesus vai ficar muito feliz comigo. E olha, eu vou falar para ele chamar a atenção da minha irmã, porque ela é uma preguiçosa, ela está lá aos pés de Jesus. Mas quando a gente não entende a visão do nosso Senhor, Ele não está preocupado tanto com aquilo que nós vamos fazer, irmãos. Ele está mais preocupado como nós iremos agir, nós iremos ser diante dele. Então, buscai as coisas lá do alto. É um texto paralelo com Mateus capítulo 3, se você voltar um pouquinho aí no Novo Testamento. A primeira dica é, será que nós temos buscar as coisas lá do céu? Mas eu pergunto para nós estamos buscando, irmãos, verdadeiramente
sedentamente as coisas lá do céu? Nós estamos peregrinando, nós estamos garimpando, nós estamos vasculhando, caçando a todo custo as coisas que são lá do céu. Nós estamos investigando as coisas que são do céu. Mateus capítulo 6, versículo 33. Porque toda a nossa ansiedade, toda essa coisa que nos deixa assim, muito focados em atividade, às vezes tudo isso não passa de ansiedade. Mas Jesus Cristo, ele vai tentar nos remediar, né? Eu falo que ele vai tentar, não, ele consegue. Mas a parte do tentar será que nós vamos aceitar o remédio de Jesus? Quando Jesus diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós vamos precisar para a nossa vida. Irmãos, Deus promete nos dar aquilo que nós necessitamos. Mas nós, infelizmente, nós queremos fazer com as nossas próprias mãos. É como se nós falássemos para Deus, Deus, olha, pode deixar que eu vou resolver a minha vida, pode deixar que eu vou conseguir sozinho, não precisa o Senhor ir na frente, não, pode deixar que eu vou porque eu sei o caminho. Às vezes nós queremos tratar Deus dessa maneira. E Jesus Cristo com seus discípulos, com as pessoas da sua época, nos seus ensinamentos, ele está sempre dizendo, olha, busque primeiro o reino de Deus, busque a justiça de Deus. E como que nós vamos buscar o Senhor em primeiro lugar? Como nós vamos buscar a justiça dele, se nós não buscarmos por ele? Se nós não buscarmos contemplar a face de Deus? Eu pergunto para você, será que você tem tido uma comunhão com o Senhor? Será que nós estamos tendo uma comunhão com o Senhor? Irmãos, a igreja, a gente já falou aqui, a igreja está muito desfocada. E isso deixa o nosso Senhor Jesus triste, deixa o nosso Senhor Jesus chateado em ver que os seus representantes estão simplesmente se perdendo. Então, que eu e você possamos aprender uma coisa, nós morremos para a nossa vida. Porque Paulo está dizendo, portanto, se fostes, ele ainda usa o termo, se de fato fostes ressuscitados juntamente com Cristo, o nosso dever, o nosso papel é buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Amém? E na sequência, Paulo ele vai também dizer algo para nós. Vai nos dar mais uma dica. Ou melhor, uma dica não. Ele vai nos ensinar o que nós precisamos fazer aqui. Pensai nas coisas lá do alto. Buscar, irmãos. Buscar é uma ação direta. Eu saio de um lugar, ou a minha mente se propõe a ir a encontro de alguma coisa. Mas, para isso acontecer, a nossa mente, o nosso coração precisa nos direcionar aquilo, nos convencer de que nós vamos exercer a ação. E logo, eu e você precisamos pensar nas coisas que são do alto. E aí, a gente olha e você diz assim, cadê os cidadãos dos céus? Cadê os cidadãos do reino de Deus? Cadê os Nicodemos da nossa época, que estão preocupados com as coisas de Deus, com o reino de Deus? Senhor, o que faremos para herdar, ou para entrar no céu, ou para ver o céu? Senhor, o que nós precisamos fazer? Aí Jesus ele poderia dizer, buscai as coisas lá do céu. Mas ele vai dizer, olha, é necessário que você nasça de novo. Mas hoje nós estamos falando para nascidos em Cristo. Pessoas já regeneradas, pessoas já convertidas, pessoas que já estão aí há algum tempo na jornada com o Senhor Jesus Cristo.
mas pessoas que deixaram, não sei o porquê, deixaram de pensar nas coisas de Deus, deixaram de pensar nas coisas lá do alto. Meus irmãos, a Bíblia é muito clara que a nossa morada, ela não é aqui. Jesus Cristo disse, lá em João 14, eu estou indo para o Pai, eu estou indo lá fazer a nossa morada, preparar a nossa morada. A nossa morada, ela é eterna. E ela não é desta vida, não é deste mundo. A nossa casa é onde Deus está. A nossa casa é onde Jesus está. Assentado, como diz aqui no texto, onde Cristo está assentado à direita de Deus Pai. Talvez eu e você, nós precisamos ter uma experiência de Isaías, né? Onde Isaías, ele muda o seu comportamento depois que ele contempla a glória do Senhor. E aí ele entende quem é o Senhor. Hoje eu pergunto às vezes para as pessoas, olha, como é que está a sua vida pessoal com Deus? E sabe quando você está falando, quando você fala... Você lembra do Bartolomeu? E a pessoa fica assim, Bartolomeu, ela não sabe de quem você está falando. E quando nós falamos, preste atenção, meus irmãos, quando nós falamos de Jesus Cristo, de Deus, parece que a maioria de nós não sabem de quem se trata. Nós não sabemos quem é Jesus. Nós não conseguimos vivenciar, nós não conseguimos estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós não conseguimos contemplar a presença desse Deus. Por isso, tanta oscilação na fé, tanta gente tropeçando em cima de tropeço. A igreja precisa saber que o reino de Deus não é neste mundo. Lá em João, e quando a gente fala pensar nas coisas lá do alto, eu não quero nem ser desgastante, né? Porque se torna desgastante hoje você falar que, olha, os irmãos eles estão vivendo uma vida mais mundana do que santa. Aí nós pensamos simplesmente nas coisas que são daqui. Pensamos nas coisas que são terrenas, pensamos em relacionamentos que são passageiros, pensamos em buscar coisas que não vão nos levar a lugar nenhum, pensamos em gastar o nosso tempo em tantas coisas que, no fim das contas, não vai ter proveito nenhum para a nossa vida espiritual. Não estou dizendo que você não tem que estudar, não estou dizendo que você não tem que trabalhar, mas o fato é, quando nós buscamos primeiramente as coisas de Deus, quando nós pensamos nas coisas do alto, irmãos, tudo ao nosso redor vai girar em cima de um propósito, que onde eu estiver, a glória do Senhor possa ser manifestada. Porque eu tenho uma intimidade com Deus, eu sou um adorador, um verdadeiro adorador, que adora o Senhor em espírito e em verdade. Então nada vai me tirar da presença do Senhor. Mas hoje nós achamos inúmeras coisas para a gente se justificar que nós não estamos na presença do Senhor, nós estamos frios, nós estamos fracos, porque nós estamos o quê? Ocupados. É o quê? A teologia de Marta. Então não pense que contigo vai ser diferente, não pense que com a igreja atual vai ser diferente. Não! A igreja tem que voltar a adorar a Deus. Adorar de verdade. João capítulo 17, versículo 16, Jesus Cristo está dizendo, nós não somos deste mundo. Logo, nós deveríamos viver na nossa vida, tendo os nossos afazeres, as nossas responsabilidades, os nossos compromissos nesta vida, mas entendendo que nós não somos deste mundo. Nós não fazemos parte mais deste mundo. Assim como Pedro, lá em capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, Pedro está dizendo, vós, como forasteiros e peregrinos que sois, vos abstenha das paixões que vocês têm, que são da carne.
Mas será que esta é a igreja? Será que esse é o comportamento da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? Irmãos, uma realidade é fato a realidade que nós estamos vivendo nesses dias, onde nós estamos preocupados, com o carro que está passando lá na rua, nós estamos preocupados com o nosso vizinho, nós estamos preocupados com as contas que nós temos que pagar. Claro que o cristão tem que pagar suas contas. Nós nos preocupamos com coisas demais. E isso até dentro da igreja, que a igreja tem que pintar, que a igreja tem que passar por reforma, que não pode ser assim, não pode ser assado. Mas será que tudo isso faz parte de uma teologia de Maria ou de uma teologia de Marta? Parece que nós estamos mais preocupados com a teologia, estamos vivendo mais a teologia de Marta, a teologia do ativismo, a teologia da coreografia, a teologia do show. A igreja tem que aprender que nós precisamos ser verdadeiros adoradores, assim como Jesus disse para a samaritana lá no capítulo 4, porque o meu Pai, Ele está buscando por adoradores, e verdadeiros adoradores não deixam de adorar a Deus por causa de uma pandemia, não deixam de adorar ao Senhor na beleza da sua santidade porque não estão tendo culto presencial, não deixam de adorar ao Senhor porque a igreja não está reunida fisicamente, não deixam de adorar ao Senhor porque não estão ouvindo pregações presenciais. Se você, infelizmente, está nessa lista, eu quero dizer para você que Jesus espera te encontrar, Jesus espera me encontrar como um verdadeiro adorador, um adorador que adora a Deus, adora a Cristo na beleza da sua santidade. Um adorador que escolheu contemplar Jesus Cristo e não estar tão preocupado com a vida ao redor. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te ajudar a entender que quando nós buscarmos as coisas lá do alto, quando nós pensarmos, como diz Filipenses, vamos abrir em Filipenses, só para nós compreendermos aqui do que estamos falando, Filipenses capítulo 4, o Senhor nos fala por meio da sua palavra através de Paulo, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso, ou seja estas coisas que ocupem o vosso pensamento. Aí sim, irmãos, se nós compreendermos que Deus está preocupado com aquilo que sai da nossa mente, com aquilo que sai do nosso coração, antes daquilo que vai ser produzido, a igreja vai mudar. A igreja vai ser uma igreja mais temente a Deus, uma igreja que reverencia mais o seu Senhor. E aí nós sim poderemos chegar um dia a adorar o Senhor na beleza da sua santidade, como diz o Salmo 96, versículo 9. E concluindo, eu quero dizer que uma igreja que contempla o Senhor, facilmente ela vai realizar o que o versículo 3 está dizendo: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Aqui é um anti-anúncio, da grande comissão. Então, para mim e você anunciarmos entre as nações a glória do Senhor, nós precisamos primeiro experimentar a glória do Senhor, vivenciar a glória do Senhor, contemplar a glória do Senhor em nossos dias. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarda e que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo nós possamos aplicar tudo aquilo que nós aprendemos até aqui. A igreja está aqui, Jesus Cristo está voltando, mas Ele quer encontrar uma igreja vigilante, uma igreja santa, uma igreja missional e uma igreja que contempla a sua face. Vamos orar? Pai, nos
nos leve, Senhor, para a Tua presença. Senhor, nos deixe, Senhor, mais sensíveis à Tua palavra. Nos deixe, Senhor, mais prontos para receber a boa semente que é germinada no nosso coração, que é jogada no nosso coração, que essa semente ela possa germinar, ela possa crescer, ela possa estar revitalizada e frutificar no tempo do Senhor. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que nós possamos ser mais atentos para as coisas do Senhor, que nós possamos ouvir mais a voz do Teu Espírito, que nós tenhamos cada vez mais, Senhor, a mente de Cristo Jesus em nossas vidas. E Deus, nós pedimos a Ti, Senhor, que nos leve entre a nossa nação e entre todas as nações para anunciarmos a Tua glória, a Tua majestade, anunciar que nós já estamos contemplando, já estamos vivenciando, já estamos maravilhados de não só adorar o Senhor em espírito, mas adorar o Senhor também em verdade, porque o Senhor é real em nossas vidas. Abençoe a Tua igreja, abençoe cada um que estiver vendo esta mensagem, para a honra e glória do Teu santo nome. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Tenha você uma ótima semana.